Eu nunca soube o que é o amor de uma cidade. Eu nunca soube o que é o amor certificado. Eu nunca soube o que é o amor por quantidade. Eu nunca soube o que é o amor. Eu nunca soube o que é o amor no dicionário. Eu nunca soube o que é o amor de uma cigana. Eu nunca soube o que é o amor de um empresário. Eu nunca soube o que é o amor dessa fulana. Se não sabes onde vais, não te esqueças do boné. O sol pode estar bem forte para quem caminha a pé. Se tu amas os teus pais, venha tudo que vier. Mesmo que eu não esteja mais aqui, sei que tu vais florescer. Yeah, 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 yeah. Por prados verdes vou correndo sem parar. Sou como o vento que paira no ar. Trago comigo sonhos mil em cada asa. Vou para longe, mas um dia hei de chegar a casa. Se não sabes onde vais, não te esqueças do boné. O sol pode estar bem forte para quem caminha a pé. Se tu amas os teus pais, venha tudo o que vier. Mesmo que eu não esteja mais, sei que tu vais florescer. Yeah, 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 yeah. Eu só conheço esse amor da praia. Eu só conheço esse amor do mar. Eu só conheço esse amor ao sol que raia. Eu só conheço essa vontade de me lançar no ar. Se não sabes onde vais, mesmo que eu não esteja mais, se tu amas os teus pais, sei que tu vais florescer. Se não sabes onde vais, mesmo que eu não esteja mais, se tu amas os teus pais, sei que vais vencer. Alguém me diga o que é o amor, mas afinal o que é o amor? Eu só conheço o teu amor.
noite a todos aqueles e aquelas que a partir deste momento estão com a TV Exposendo em mais um Direto à Noite. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos e os desejos de todos nós. Hoje temos um programa diferente, um programa com um convidado muito especial e vamos então dar até início com o nosso convidado, até por todos os minutos importantes deste nosso convidado de hoje. Como dissemos, temos connosco o Dr. João Cruz, João Filipe Cruz, que vai estar então connosco. Eu vou colocar já a imagem para ver, a quem eu desde já agradeço ter se disponibilizado para estar este pouquinho connosco, para dar essas informações tão importantes como por tudo o que estamos a passar. Não queremos deixar também de dizer que estamos aqui numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Fão e com o Hospital de Fão. E então, como eu estava a dizer, o nosso convidado de hoje, só para ficarem com uma ideia em termos do seu currículo, é, portanto, pneumologista e alergologista respiratória, licenciado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em junho de 2007, e especialista de pneumologia desde abril de 2014. Desde 2015 que desempenha funções de assistente hospitalar de pneumologia do Hospital de Braga, sendo responsável pela área de internamento e coordenador do Laboratório de Estudos do Sono, entre muitas outras que podíamos estar aqui a referenciar, mas só para que fiquem, portanto, também a conhecer um pouco melhor o Dr. João Cruz, o nosso convidado de hoje. E a pergunta tem que se colocar, doutor, nesta altura em que de dia para dia os sustos são maiores, porque não deixam de ser, é um susto já mais ou menos programado, mas como é que, e a sua área é também uma área muito importante e também muito afetada, como é que tudo se está a processar? E antes de mais, de agradecer-lhe mais uma vez, uma boa noite por estar aqui connosco. Ora, boa noite. Eu agradeço também o convite para estar aqui presente e poder fazer então aqui uma abordagem deste tema que é tão corrente e que a todos nos preocupa, que é esta pandemia da Covid-19. Pronto, como foi dito, eu sou médico de pneumologia, trabalho essencialmente no Hospital de Braga, também fazendo consulta noutros hospitais e onde tenho também atividade no Hospital de Fão. Portanto, e a pneumologia é a especialidade que acaba por lidar com a patologia respiratória e que acaba por ter também aqui um papel nesta doença que a todos nos preocupa. Como se sabe, estamos atualmente numa fase crescente de números de casos positivos da infecção. Estamos a viver esta pandemia que iniciou-se no nosso país desde março de 2020 e tal como disse, era expectável, ou pelo menos havia previsões de que pudéssemos estar agora nesta fase a viver um segundo pico de crescente de números, o segundo pico da pandemia e ele está cá, as notícias não enganam, temos todos os dias nestas últimas semanas número crescente de casos positivos no nosso país e não só, a nível da Europa. Era expectável, doutor, era expectável que viesse com tanta força? A maioria das previsões, daquilo que os epidemiologistas, que são as pessoas que estão mais ligadas a estas previsões e que tentam estimar como é que esta pandemia se poderia comportar, teriam essa previsão que após o primeiro pico que tivemos neste período de março, abril, maio, que iria haver um período de menor caso e que iria vir agora um segundo pico da pandemia. Poderia-se prever que não fosse já tão precoce, mas também havia dados que poderiam indicar que poderia iniciar já agora neste período, ainda antes do inverno e ainda antes daquilo que costuma ser o pico comum, ou mais habitual, o pico da nossa epidemia da gripe, que todos os anos no inverno acontece. Portanto, havia alguma previsibilidade, não sabendo ao certo que poderia ser já agora nesta fase, mas havia dados que indicariam que este segundo pico iria acontecer e que iria ser
com mais casos do que o primeiro pico que já ocorreu. Portanto, e os números indicam isso mesmo, estamos, como dizem as notícias, a bater recordes de casos positivos, portanto, de pessoas que têm teste positivo para a presença do vírus, do SARS-CoV-2. Em Portugal, hoje, os números em 2.608 casos nas últimas 24 horas, a registrar mais 21 óbitos e também o número de pessoas internadas a crescer. Neste momento já estamos hoje, no dia de hoje, com mais de 1.000 casos de pessoas internadas por Covid-19. Portanto, sente que, por exemplo, na área da pneumologia é uma das áreas também muito atacadas ou afetadas por este vírus? Ora bem, como é que eu posso explicar? Este é um vírus, portanto, é um vírus novo, coronavírus, que já se foi ouvindo falar nas notícias, portanto, que foi apelidado do SARS-CoV-2, porque é um vírus que tem algumas características similares a um outro vírus que também causou uma epidemia no ano 2002, que causou a doença que se chamava SARS, que era o síndrome respiratório agudo severo, e este é um segundo vírus que tem algumas características similares, mas que é diferente, é único e que causa uma doença que deu-se o nome de Covid-19, que enquanto que o outro vírus não causou uma pandemia a nível global, este está a condicionar uma pandemia a nível global. É uma infecção causada pelo vírus e dos locais que mais afeta, que causa sintomas, é o trato respiratório, incluindo, nos casos mais graves, a possibilidade de desenvolver doença com pneumonia e insuficiência respiratória, ou seja, níveis baixos de oxigênio que leva a sintomas de falta de ar, que é uma das principais complicações associadas a esta infecção e que leva a que muitas pessoas fiquem internadas e, em alguns casos ainda muito graves, possam precisar de recurso de ventilação invasiva, oxigênio, através de ventiladores ou outros equipamentos que fornecem oxigênio. A pneumologia acaba por ter aqui um papel que parece que há uma relação muito direta entre a infecção pelo vírus e o papel da especialidade de pneumologia. Às vezes pode depender também de local para local e de hospital para hospital, porque apesar de ser uma doença que afeta os pulmões, a pneumologia não é a única especialidade que está neste momento envolvida e a tratar diretamente os doentes que estão internados com esta doença. Como, por exemplo, no Hospital de Braga, há um papel muito ativo da especialidade de infecciologia, que foi uma das especialidades que foi mais envolvida nas medidas do plano de contingência que o hospital está a passar, de forma a ter quartos, camas preparadas e equipas de médicas e de enfermagem e de auxiliares preparadas para lidar com os doentes internados, com todas as medidas de proteção individual que os profissionais de saúde têm que tomar e os utentes internados. Portanto, teve aqui um papel muito na gestão desta coordenação do plano que está em vigor e que permitiu, pelo menos na primeira fase da pandemia, que conseguíssemos dar resposta a todas as necessidades de internamento. Há um papel também aqui de outra especialidade, que é a medicina interna, que é uma especialidade que está muito envolvida no cuidado aos doentes do internamento, é a especialidade que mais doentes internados têm habitualmente e que foi também aqui muito chamada e que foi muito importante na abordagem do internamento dos doentes com Covid-19. E também o papel da pneumologia acabou por ser fundamental, não só na assistência direta ao doente, mas como muitas vezes a transmissão até de conhecimentos, como abordar esta patologia grave, muito desconhecida, como é que se deveria fazer o tratamento destes doentes em termos de ventilação, de oxigenação, nos doentes que estavam em enfermaria. Mas há alguma área, nos doentes, falando doentes, há alguns que são mais vulneráveis do que outros? Sim, sabemos isso. Sabemos já, pelo número crescente de casos, que esta doença, portanto, a infecção do vírus pode passar assintomática em muitas pessoas, mas em algumas causa sintomas que podem ir desde sintomas ligeiros, como se fosse uma constipação ou uma gripe ligeira, e em algumas pessoas pode desenvolver doença grave que inclui complicações como pneumonia com insuficiência respiratória, pode levar a um quadro de infecção generalizada que se dá o nome de sepsis e, em última análise, pode levar à falência de órgãos, incluindo o pulmão, que leva à necessidade de internar em cuidados intensivos.
Percebeu-se com o número crescente de casos e com os dados que foram conseguidos obter a nível internacional, sobretudo os primeiros dados vieram da China, que foi o primeiro país afetado, que haviam alguns grupos de pessoas que são os grupos de risco, que têm mais probabilidade ou há uma maior percentagem de complicações nessas pessoas, nesses grupos. E aqui o fator principal tem sido a idade, portanto, a faixa etária acima dos 65 anos é a maior percentagem de pessoas que têm complicações da doença e que são os que ficam internados e têm mais risco de morte, pessoas que sejam portadoras, que tenham doenças crónicas, engloba-se aqui não só doenças pulmonares crónicas, mas também, muito importante, doenças cardiovasculares crónicas, pessoas que tiveram problemas cardíacos ou que sofrem problemas cardíacos, hipertensão arterial, diabetes, doença renal crónica, doença hepática crónica e pessoas que, por alguma condição de saúde ou por tratamentos que façam, que tenham depressão, diminuição das suas defesas do sistema imunitário, que é o caso de pessoas que tenham doenças oncológicas, que estejam a fazer tratamentos como quimioterapia, corticoterapia ou outros tratamentos imunossupressores. Portanto, se foram estes os grupos identificados que têm mais risco de complicações, caso sejam infectados e venham a desenvolver a doença Covid-19. Estamos também, já falou em relação à gripe, que deve estar a aparecer com estas diferenças de temperatura, mas também temos pessoas que nesta altura têm aqueles problemas alérgicos, de alergias relacionadas com este outono. Essas pessoas também têm que ter cuidados? A patologia alérgica, portanto, as pessoas que tenham doenças alérgicas respiratórias, que se inclui aqui, por exemplo, a rinite, a asma, não foram as pessoas, ou seja, não foi este grupo de pessoas que sofrem das doenças que tiveram mais complicações, portanto, havia até alguma preocupação entre os pneumologistas, não é, de que as pessoas que sofressem de asma, que é uma doença muito comum, que afeta muitas pessoas e que muitas pessoas têm um fundo alérgico, pudessem ter mais risco de complicações quando infectadas por este vírus. Percebeu-se que não foi, até foi uma percentagem baixa, mais baixa do que se esperava, de internamentos, mesmo em Portugal, por Covid em pessoas que tinham asma. Portanto, são pessoas que devem na mesma ter as suas precauções, os seus cuidados, seguir as orientações da DGS naquilo que é as recomendações em relação às medidas de distanciamento, da higiene, da etiqueta respiratória, das medidas de higiene das mãos, o uso da máscara. Felizmente que não foi este grupo de pessoas que mais risco tem de complicações. De qualquer das formas, é recomendado que tenham cuidado e, sobretudo, a principal recomendação é que essas pessoas que sofrem dessas doenças tenham atenção aos seus sintomas habituais e que, se sentirem que não estão com a doença alérgica controlada, devem fazer a medicação que está prescrita, de forma a controlarem o seu problema de saúde, sobretudo as pessoas com asma, devem fazer a medicação para terem a sua doença bem controlada. No caso de terem infecção pela Covid ou por outro vírus, como o vírus da gripe, se tiverem a doença controlada com medicação, a probabilidade de terem complicações, como uma crise de asma grave com falta de ar, é menor do que se tiverem a sua doença não controlada, não tratada. Por exemplo, uma pessoa normal que que não sofre de nada, ou pelo menos pense que não sofre de nada, mas há aqueles sintomas que a gente tem escutado, ou seja, febre, tosse, ou até podem nem ter nenhum sintoma, como há pouco o Sr. Toso disse, febre, distúrbios gastrointestinais, enfim, são vários os sinais que podem ser dados pelo corpo? Sim, esta doença em muitas pessoas é assintomática, ou seja, as pessoas não desenvolvem sintomas, serão pessoas que são infectadas pelo vírus, não desenvolvendo sintomas, não desenvolvem a doença, serão assintomáticos. E depois há pessoas que podem ter sintomas muito ligeiros, como uma tosse, uma dor de garganta, alguma sensação de arrepios e dores musculares generalizadas pelo corpo, que podem desenvolver febre. Há casos de pessoas que percebeu-se cada vez mais que depois têm alterações do cheiro e do paladar, pessoas que ficam com ausência de cheiro associada à infecção por este vírus, sintomas gastrointestinais em que a diarreia é o mais frequente e depois, caso a doença evolua para sintomas mais graves, pode começar a haver sintomas respiratórios como falta de ar, que será sempre um sinal de alarme, de que se deve procurar ajuda diferenciada e, se necessário,
ajuda hospitalar, porque podem ser os casos em que a falta de ar indica que pode estar a haver uma complicação como pneumonia, que é uma infecção que depois acaba por afetar o pulmão profundo e que vai limitar a capacidade do pulmão em respirar e captar o oxigênio, e é uma das principais complicações e que leva a que por vezes possa haver fatalidades por esta doença. Portanto, a importância da máscara, agora que tudo isto diz que na próxima semana, que será levado ao plenário da Assembleia da República, a obrigatoriedade da máscara, mas, na opinião do Sr. Doutor, a máscara é algo muito importante para se usar. Sim, ainda muito se desconhece acerca deste vírus, desta doença, mas as medidas atualmente que estão recomendadas, que é a melhor evidência que temos e do que podemos fazer para minimizar a propagação do vírus e, claro, que haja menos casos de infecção, é estas medidas que se fala, que inclui a utilização de máscara. Portanto, é sempre importante realçar estas medidas. Passa também pela etiqueta respiratória, não é? A pessoa, se por acaso não tiver a máscara ao tossir, deve tossir para o antebraço e não para a mão, deve, se tossir para um lenço, deitar o lenço no lixo. O distanciamento físico, ou seja, evitar o aglomerado de muitas pessoas no mesmo espaço por tempos prolongados, de forma a diminuir o risco da propagação do vírus. As medidas de limpeza e desinfecção, as pessoas na sua casa não têm que estar a fazer limpeza e desinfecção constante, isso está a ser implementado nas unidades de saúde de todo o país, e noutros locais, não só, nas unidades de saúde, em muitos locais públicos, e a utilização da máscara, que é uma medida que acaba por se verificar que é muito importante. A utilização generalizada da máscara em locais públicos vai reduzir o risco de transmissão do vírus, diminuindo o impacto e a propagação deste vírus, fazer com que esta possa ser mais prolongada no tempo e que este número crescente de casos não possa duplicar, triplicar de semana para semana, porque se estes números piorarem cada vez mais, pode haver cada vez mais dificuldade de dar resposta às necessidades de todas as pessoas que possam se dirigir a um hospital e precisam de ficar internadas, sem falar das consequências sociais que isto tem. Claro, porque, como já disse, as perspectivas, melhor do que eu, o doutor João Cruz saberá nos dizer também, ou pelo menos ter essa mais ou menos panorâmica em termos futuros, porque isto tem vindo em crescendo, mas trabalhando numa unidade hospitalar, como é o caso do Hospital de Braga e de outros hospitais, como aqui o Hospital de Fão, com esta parceria que estamos a fazer, e por isso queremos mais uma vez também agradecer. Doutor, sente que a resposta está a ser dada dentro das possibilidades pelos heróis que sejam médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, toda a gente que está envolvida na área da saúde? Sim, isto é um esforço conjunto de todos os profissionais de saúde, não há dúvida. A resposta possível está a ser dada, os hospitais do Sistema Nacional de Saúde e outras instituições privadas têm dado a resposta possível. Sabemos que, claro, os recursos podem se tornar insuficientes, mas a resposta possível é dada, e isso verificou-se no primeiro pico da pandemia, em que o Hospital de Braga teve que cancelar praticamente toda a atividade programada, que incluiu consultas, exames e sobretudo a atividade cirúrgica programada, de forma a reduzir o número de pessoas nos internamentos e haver camas disponíveis para poder serem feitos os internamentos dos utentes que tinham necessidade de ser internados por Covid-19. Neste momento o Hospital de Braga, apesar do número crescente de casos, ainda não está numa situação de número elevado de doentes internados por Covid-19 como foi no pico de março e abril, portanto ainda mantém a sua atividade programada a funcionar. No futuro vamos ter que ver a evolução da pandemia e se começar a haver uma maior pressão de internamentos pode ser necessário outra vez tomar medidas nesse sentido, como é o caso do Hospital São João, que já está a tomar medidas nesse sentido. Isto é um esforço conjunto de todos, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de diagnóstico, não podemos esquecer, que fazem os exames aos utentes, os técnicos das análises, que têm um trabalho incansável a fazer os testes e a colocar os resultados dos testes o mais rápido possível para conseguirmos saber se aquele doente é ou não é positivo para a infecção por Covid. Outras equipas que estão por
trás, que não estão nas instituições dos hospitais, mas como os centros de saúde, que têm tido um trabalho incansável no contacto com os doentes, na avaliação do rastreio de contactos, no contacto com as pessoas que não ficando internadas, estão em casa e que necessitam deste apoio por parte do telefonema médico para se sentirem mais tranquilas quando recebem a indicação de que tiveram positivo para o teste de Covid, os médicos de saúde pública, na avaliação que têm feito nos contactos e nas decisões sobre encerrar ou não esta instituição, colocar pessoas em quarentena, tentar identificar os contactos que tiveram em proximidade com pessoas positivas, para reduzir ao máximo a possibilidade da infecção, da transmissão da infecção, tentando manter a nossa atividade profissional, a economia, as pessoas continuarem a poder ter os seus empregos e a fazer a sua vida o mais normal possível, sendo que nesta fase o normal é um normal diferente, porque estamos com restrições, como bem sabemos, e que o nosso governo está a querer implementar mais medidas de acordo com a evolução desta pandemia. Sem dúvida, porque já hoje o Presidente da República que lançou a ideia, ainda nada disso é mas por aquilo que deu a entender, se isto continuar numa situação de subida, como tem vindo a acontecer, põe até a possibilidade do recolher obrigatório. Mas, doutor, com toda a sua experiência e por aquilo que tem sentido nos diversos hospitais onde trabalha, como é que o cidadão tem reagido? Sente que, por exemplo, já me disse que o Hospital de Braga ainda não atingiu os números que aconteceram em março. Sente que realmente as pessoas estão mais, como é que é dizer, estão com receio e por isso mais preservam-se também no seu canto para que porventura não lhe chegue, porque eu também digo muitas vezes, além de todas estas coisas que temos, máscara, enfim, lavar mãos, tudo isso, acho que o fator sorte também aqui é capaz de ter alguma, sendo a sorte, valer o que vale, a gente é que procura às vezes e vai ao encontro da situação, mas também é um bocado assim. Sim, é um conjunto de fatores que podem levar a motivar que a pessoa tenha o azar de ter uma infecção por este vírus e que eventualmente desenvolva a doença grave. Agora, há medidas que cada um individualmente e coletivamente deve ter para reduzir o risco de poder ter infecção e de poder infectar outros nessa sequência. E há medidas muito simples que por vezes limitam muito aquilo que nós podemos considerar que é a nossa liberdade, e que tem muito impacto, como por exemplo evitar fazer almoços, jantares de família numerosos. Nesta fase de número crescentes é recomendado isso, claro, não é? Evitar, por exemplo, fazer o almoço de domingo com a família que era habitual, em que se juntavam 10, 20, 30 pessoas durante uma tarde num espaço fechado. Nesta fase a recomendação é de evitar ao máximo fazer isso, e se fizer com um número limitado de pessoas, mais do seu agregado familiar próximo de onde vivem, e se houver outras pessoas não do agregado, que seja limitado às pessoas mais significativas. Portanto, todas estas coisas individuais reduzem o risco de se apanhar a infecção. Há receio, penso que toda a gente tem receio, até nós temos receio, toda a gente, não é? De poder ficar doente e ter complicações associadas a isto, de poder trazer a doença do hospital para a nossa família, para os nossos pais, avós, toda a gente, não só os médicos, não é? Eu tenho uma percepção de que, apesar de todas as pessoas têm conseguido conciliar um bocadinho o receio, havia muito receio no início das pessoas irem ao hospital, quando abriu outra vez a atividade, as consultas, e começou-se outra vez a fazer exames. Acho que havia muito receio de ir ao hospital, melhorou, não, esse receio foi-se dissipando um bocadinho, talvez também pela percepção de que as medidas da utilização de máscara, a avaliação de temperatura na entrada do hospital, portanto foram tomadas medidas para reduzir o risco de haver pessoas doentes a ir ao hospital que pudessem transmitir a doença, e também porque as pessoas tiveram necessidade de manterem os seus cuidados de saúde para além da doença Covid. Se depois houve um relaxamento exagerado neste período em que houve menor número de casos, como no período do verão, pode ter havido alguns casos de pessoas que possam ter relaxado mais um bocadinho e tenham tido menos cuidado em algumas das suas individualidades
que há relatos de casos assim, mas aquilo que se preconiza é que agora as pessoas tenham mesmo a noção de que isto está a ser sério e, portanto, que tomem os cuidados que estão a ser recomendados. Já que falou no verão, doutor, chegou-se a adiantar essa possibilidade, mas isso, ainda pouco se sabe sobre este vírus, mas pensa que o verão possa realmente não ter possibilitado a propagação tão rapidamente? É uma questão que não há resposta, não há dados científicos que nos permitam afirmar se sim, se não, se o calor e uma maior exposição solar ao ar livre teria reduz a propagação, a diminuição da transmissão do vírus, se é assim, se tem algum impacto ou não, ou se, por simplesmente, esta pandemia está a seguir um pico de incidência conforme outras pandemias, que há alguma previsibilidade que haja sempre um primeiro pico desta epidemia, com algum acalmar uns meses depois e que depois um segundo pico, que é o que está a acontecer agora. Também sabemos que as medidas tomadas de confinamento naquele período do primeiro pico ajudaram, contribuíram para que houvesse uma redução do número de casos que se refletiu durante o mês de verão e que agora está outra vez a subir. Portanto, é um incerto se o calor, o verão por si só, tem uma redução do número de casos, há menos transmissão do vírus por ser a fase do calor em comparação com o frio, com o inverno, não há certezas acerca disso. Uma das coisas que às vezes as pessoas não se apercebem, mas há pouco já o doutor falou sobre isso, quando sai de casa de manhã, o espírito, o ânimo que leva, sabendo que vai para um lugar, já habitualmente, porque são lugares sempre ligados muito à parte de infecções e não só. Mas agora com isto do Covid, como é que é? E ao ouvirmos o doutor, de certeza que seja também a maioria de toda a área da saúde que trabalha nos hospitais, nos centros de saúde, como é que é o ânimo que leva um médico para ir até ao hospital? Tem que ser um ânimo que nós temos que ganhar forças todos os dias, é o nosso trabalho, portanto começa por aí, é o nosso trabalho, foi a profissão que escolhemos, portanto temos que assumir todos os dias e temos que nos levantar com força para continuar o nosso trabalho. O medo de possivelmente podermos contrair a infecção não pode ser maior do que a vontade de ir trabalhar e continuar a fazer o nosso trabalho enquanto médico ou outros profissionais. Há dias mais difíceis, pode haver dias que estamos mais cansados, mais fisicamente cansados, mentalmente, psicologicamente também. A nossa profissão por vezes tem situações difíceis. Neste momento, por exemplo, eu não estou diretamente envolvido no tratamento dos doentes internados com Covid, mas continuamos a lidar com as nossas outras patologias crónicas da pneumologia, incluindo o cancro do pulmão, que é uma situações que todos os dias nos põe à prova com muitas dificuldades, com transmissão de más notícias, com mais descoberta de mais um diagnóstico grave. Temos que continuar porque, apesar de tudo, eu acredito que em tudo isto que fazemos também estamos a fazer a diferença, estamos a ajudar as pessoas que em momento de doença se sentem fragilizadas, se sentem doentes, que estão num ambiente que é estranho, que é o hospital, que é o internamento, que é o medo do exame. Portanto, temos sempre que tentar estar disponíveis, tranquilos também, para transmitir essa tranquilidade às pessoas e tentar fazer que elas se sintam melhor dentro daquilo que é uma situação já muito delicada, que é o fato de estarem doentes. Portanto, é importante, temos sempre que tentar ir trabalhar com um sorriso. Acho que o sorriso faz muita diferença. Agora com a máscara é difícil, mas o sorriso se calhar transmite tranquilidade à pessoa do que estarmos carrancudos e mal dispostos. Certamente que os doentes não se sentem tão confortáveis se estiverem perante um profissional de saúde que está visivelmente mal disposto, ou, embora nem sempre seja fácil. Sim, não é fácil, por isso são considerados, já o eram, mas depois de surgir esta pandemia, são realmente uns heróis e heroínas
e, no fundo, são os anjos da guarda, se assim podemos dizer, de todos nós. Doutor, nós podemos estar aqui a falar muito tempo, mas já que falou também aí há pouco que, por exemplo, continuam nas consultas em relação a casos mais graves, seja no Hospital de Braga, seja aqui no Hospital de Fão, também há essa possibilidade. Eu não entendi bem a pergunta, peço Digo desculpa, eu, ouvia se com alguns cortes. em relação às consultas ou por vezes cirurgias de patologias que há pouco referiu, seja em Braga, que continua, mas aqui em Fão também, tudo, onde o doutor Sim, também aqui dá consultas, portanto, tudo continua para já ainda com normalidade. sim, neste momento posso afirmar que a atividade normal, digamos assim, de saúde, não relacionada diretamente com Covid, consultas, exames, a pneumologia não tem atividade cirúrgica, mas as outras especialidades cirúrgicas, a atividade neste momento está a funcionar normalmente, o acesso à consulta, aos exames, à consulta médica, está tudo a funcionar, incluindo no Hospital de Fão, onde neste momento estou a fazer consultas conforme a solicitação e a necessidade das pessoas. Em março e abril, maio, houve cancelamento, portanto aí sim, foi cancelada a atividade programada, como nós dizemos, as consultas, que não é considerada uma situação urgente, neste momento não. A evolução da pandemia irá ditar se no futuro poderá haver novamente cancelamento de consultas e exames. Eu espero que não, porque as pessoas também necessitam de manter a sua vigilância da saúde, não Covid, mas apela-se também aqui a cada um que, se tiver o seu comportamento individual adequado à situação em que estamos, minimizando o risco de transmissão da doença, também está a ajudar para que se evite que seja necessário cancelar novamente toda a atividade clínica programada e que voltemos a uma situação de confinamento. Esperemos que sim, que isto não ultrapasse, pelo menos até onde já chegamos, e já chegamos muito longe, infelizmente. Doutor, eu não quero estar a ocupar mais tempo, só tenho que mais uma vez agradecer ter estado este bocadinho connosco para, muito superficialmente, mas nas partes importantes que nos deu de informação, porque é importante, e para quem nos acompanha, se eventualmente o desejar e quiser, poderá o doutor, no caso do doutor, aqui no Hospital de Fão, poderá então, sejam consultas para saber se tiver alguma dúvida ou depois será encaminhado para onde for necessário. Mas, Muito mais bem. uma vez, doutor, não sei se quer deixar ficar uma última mensagem para todos e todas que nos veem e escutam, e mais uma vez, muito obrigado, e sempre que o desejar, nós estamos aqui para divulgar aquilo que é tão importante para todos nós. Eu agradeço também o convite, foi uma oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído para transmitir informação que seja útil para as pessoas, para perceberem mais sobre esta situação. Apelo a que as pessoas entendam isto como uma coisa séria, porque é séria, é real, está cá, não podemos fazer nada para mudar isso, cada um individualmente, com a sua consciência, e dentro de da limitação que cada um possa ter, que tenha em conta estas medidas que já foram vagamente difundidas pelos meios de comunicação social e que tentem respeitar. Vamos entrar em estado de calamidade, com algumas medidas que ainda estão em discussão, mas que serão importantes, como a utilização da máscara em espaços públicos. Portanto, as pessoas, apela-se a que respeitem e que utilizem por si e pelos outros. Muito obrigado, boa noite a toda a gente. Nós é que temos que agradecer, doutor, mais uma vez, muito obrigado da nossa parte, e pode ser que até, isso é uma questão de disponibilidade da parte do doutor, que mais vezes nos possamos encontrar para mais informações e que cada vez as informações possam ser, pelo menos, não tão fortes, e que já era muito bom que já estivéssemos numa fase portanto, a decrescer, mas infelizmente as coisas não estão para aí, para esse lado virado, mas esperemos com todas vocês, como há pouco disse, com toda a parte da área da saúde, começando nos médicos e por aí, todos os outros e outras que
no dia a dia olham por nós, realmente só temos que bater palmas, só temos que agradecer, independentemente de ser o trabalho que vocês fazem. Mais uma vez, doutor, muito obrigado, muito boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, obrigado, igualmente. E nós vamos continuar com o programa, só vamos aqui pôr mais um pouco de música para regressarmos depois para os parabéns e as mensagens. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir por este alguien. Necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Quand tu voudras, et on s'aimera encore, parce que l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille ce matin, aux couleurs de l'été indien. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Amore, amore mio, un anno, non un secolo, tornerò, pensami sempre, sai, tornerò. Velvet mornings welcome every new day, golden sunrise and the scent of rain, whisper softly a melody of love words in ecstasy as you lie so very close to me. La 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 la.
Motofanzense, motores náuticos e motas d'água. Motofanzense, se tem problemas com o motor do seu barco ou com a mota d'água, então a Motofanzense resolve. Motofanzense na Estrada Nacional 13 em Fão, Esposende, com a Caro Osh para lavar e aspirar a sua viatura em Gandra, junto à bomba de gasolina da Galp. Então encontra Caro Osh à sua espera para lavar e aspirar a sua viatura. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce, a catraia, o bolo relacionado com o Esposende, mas para além disso são uma enormidade de bolos e pastéis que tem à sua disposição. Para além disso tem um excelente serviço de snack e excelente esplanada. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce, junto à Igreja Matriz, em Esposende. Serbi Lima, onde os combustíveis são mais baratos. Poupe logo ao testar a sua viatura na Serbi Lima. A Serbi Lima tem serviço de cafeteria. Serbi Lima fica à face da Estrada Nacional 13 em Belinho, Esposende, e também em Barqueiros, Barcelos, à face da estrada que liga Barcelos à Póvoa de Varzim. Sol Oeste Agência de Viagens, o prazer de viajar. A Sol Oeste Agência de Viagens espera por si, por trás do Tribunal, na rua Dan Sebastião, em Esposende. Auto Pedro Sá, oficina de reparação automóvel. Auto Pedro Sá, todo tipo de reparações, diagnóstico da sua viatura. Auto Pedro Sá, oficina de reparação automóvel, à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Candy Shop. Candy Shop, onde nas festas de aniversário não podem faltar os produtos da Candy Shop. Venda de todo o tipo de gomas e doces caseiros, venda de bolos de gomas. Atreva-se a provar. A Candy Shop fica na rua Poeta António Correia de Oliveira, junto à escola, em Esposende. E então temos hoje, já terminou, mas amanhã tem mais um dia para visitar a Auto for You nestes dias especiais, 2 dias especiais, 16 e 17. Terá que o fazer marcando, portanto, a sua visita. Se não tiver os contactos, na TV Esposende encontra, portanto, todos os contactos para reservar uma hora para ir visitar a Auto for You. Pois é, tem no serviço que proporciona aos seus clientes oferta exclusiva na oficina de check-up gratuito, desconto extra e também oferta especial surpresa na aquisição da viatura. Tem viaturas com descontos até 2.500 euros e oferta da próxima revisão na aquisição da viatura. Auto for You, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende. E estamos com o Direto à Noite, hoje um programa muito especial, pois tivemos o prazer de ter connosco o Dr. João Filipe Cruz, pneumologista, que espero tenha ajudado, apesar que são informações que todos nós recebemos quase todos os dias, mas é sempre importante também ouvirmos mais uma vez, e há sempre qualquer coisa que fica, e por isso o nosso agradecimento ao doutor, bem como também à Santa Casa da Misericórdia de Fão, e se desejar uma consulta com o Dr. João Filipe Cruz, já sabe, poderá fazê-lo no Hospital de Fão, com esta nossa parceria. E por isso, na próxima terça-feira, vamos ter connosco a doutora Ana Matos, psicóloga clínica. Algo também muito importante, tão ou mais importante nesta fase que estamos a passar, porque a parte da mente é realmente extraordinária, por isso temos que andar bem. E por isso vamos ter a doutora Ana Matos connosco para nos dar essas informações, para nos ajudar num outro campo, mas não deixando de ser muito importante. A doutora Ana Matos também dá consulta no Hospital de Fão da Santa Casa da Misericórdia. Por isso, mais uma vez, o nosso muito obrigado por toda esta parceria que esperemos com outras especialidades vão passar por cá para assim poderem também ficar a conhecer melhor e também tomarem por vezes decisões se tiverem dúvidas para então na área da saúde que é tão ou a mais importante. E como já vamos hoje um bocadinho atrasados, mas valeu a pena porque a conversa acho que foi do interesse de todos e foram muitos e muitas que nos acompanharam também no nosso site em www.tvesposende.com, como na Mel em 1212 ou então em 680 650 para além do Facebook. Já que estamos no Facebook, antes de irmos aos aniversariantes, vamos ler as mensagens que temos no Facebook.
Assim, o José Domingues, olá, boa noite, estou a ver, uma boa noite então para o Zé Domingues. Depois vamos até Famalicão, ao amigo Armindo Machado, boa noite TV Exposendo, um abraço, Ferreira, beijinhos já Ana Maria e ouvintes. Um grande abraço também para o Sr. Armindo e família lhe desejamos. Temos a Rosa Ferreira que tem aqui então, boa noite, bom trabalho e bom fim de semana. Muito obrigado, Rosa, um beijinho para a Rosa e toda a sua família e também lhe desejamos uma excelente noite. E depois vamos até à Bélgica, ao Laurentino Veloso Couto. Boa noite, Exposente TV. Bom programa e um fim de semana para a família Veloso de Goios e para vocês. Muito obrigado, Laurentino, e também para o Laurentino e toda a sua família. Desejamos uma excelente noite e um bom fim de semana. Temos depois o Domingos Val. O Domingos Val, que dá boa noite TV Exposendo, bom programa e bom fim de semana. Também um bom fim de semana para o Domingos Val e toda a sua família. Temos a Teresa Prieg, que diz, boa noite TV Exposendo, hoje quero fazer um pedido que é desejar que cantem os parabéns, penso que será assim, a uma grande amiga, que se chama Rosaline Ribeiro, que se encontra em Paris, França. Parabéns para ela e um grande abraço da amiga Teresa para a TV Exposendo. Um bom fim de semana para todos. Muito obrigado também, que nós então desejamos uma excelente noite à Teresa Prieg e toda a sua família, para além de toda esta, e não esquecendo esta amiga que hoje está então de parabéns. Depois da Teresa temos o Domingos Val, uma boa noite também para o Domingos Val. A Teresa Prieg, de Boa Noite TV Exposendo, hoje quero fazer, penso que está repetido. Vamos até às Marinhas, ao Alfredo Lima. Boa noite, Exposendo Serviços TV. Um abraço a todos os familiares e amigos. Quero mandar beijinhos para a netinha Mariana, que está de parabéns, 7 aninhos, filha do Arthur Jorge Lima. Podia acrescentar meu filho. Portanto, para o Arthur Jorge Lima, também lhe desejamos um grande abraço. Ele por terras de Ilha de Reunião. Vem ele como também o Pedro Ribeiro, que está por lá, seu cunhado. E, portanto, para eles desejamos também que tudo esteja a correr pelo melhor, um bom fim de semana. Para a netinha do Alfredo, para a Mariana, um beijinho muito especial. E para o Alfredo e toda a sua família desejamos também uma excelente noite e um bom fim de semana. Depois temos o Manuel Basquinho. Muito boa noite, Exposente TV. Tudo bom, com muita saúde e um bom fim de semana. Um abraço. Então, para o Manuel Basquinho também um grande abraço lhe enviamos, com uma boa noite e um bom fim de semana. Vamos até às Marinhas, a Ana Maria. Boa noite, Exposente TV, beijinhos para os meus filhos, amigos, para o António Ferreira e suas netinhas, para o Nandinho Calheiros e esposa, para o Manuel Capitão e esposa, para o Sr. Armindo Machado e esposa, para todos que estão de parabéns, para todos os meus amigos, um bom fim de semana. Então, um bom fim de semana também para a Ana, um beijinho muito especial para ela e para toda a sua família que está aqui nas Marinhas, bem como aqueles que estão e aquelas que estão na Córcega. Para todos, uma boa noite e um bom fim de semana. Temos isto a responder ao Alfredo, é Glória Salgueiro Barbosa, parabéns para a netinha Mariana. O Armindo Ferreira, parabéns, TV Exposendo, mais uma vez boa noite e obrigado para o Armindo Ferreira e toda a sua família, uma excelente noite e um bom fim de semana. E temos a Alice Mendanha, na França, boa noite TV Exposendo, um bom fim de semana para vocês e para toda a minha família de Fão, muitos beijinhos. Então, para a família da Alice Mendanha, seja que está em França, seja os que estão aqui em Portugal, também lhe desejamos uma boa noite e um bom fim de semana. A Cândida Roque, boa noite, Exposente TV, bom fim de semana para toda a minha família. Assim para si, António, beijinhos para todos. Muito obrigado, Cândida. Um beijinho também muito especial para a Cândida e toda a sua família, sejam os que estão lá, sejam os que estão cá. E vamos agora até São Bartolomeu do Mar, o Joel Cepa. Portanto, ele está-nos a dizer que parece-me que houve um problema qualquer com a luz. Eu vi também algumas mensagens no Facebook que houve qualquer problema ali com a luz para a zona de São Bartolomeu do Mar, por aí. Mas ele hoje faz anos quem? A Maria Gonçalves, 30 anos, mora em Viana do Castelo. Faz também a Fernanda Franco. Faz hoje também anos. Vamos ver quem é que faz mais anos, amigos do Joel. O Pedro Abreu, 35 anos, mora em Esposende.
faz também anos o Domingos Costa, faz 39 anos, mora em Barcelos, e então para estes amigos e para o Joel desejamos também uma excelente noite e um bom fim de semana para a família também do Joel, bem para como os seus amigos da APP ACDM. Agora temos a Rosaline Fontainhas Ribeiro. Boa noite, TV Esposente. Boa continuação. Hoje, parabéns para mim. Então, parabéns para a Rosaline. É o que lhe poderemos enviar. Um beijinho muito especial e que este dia se repita por muitos e longos anos. Não só para a Rosaline, como para todos e todas que estão hoje de parabéns. E daqui a pouco podem cantar os parabéns. O Paulo Felgueiras. Boa noite, malta. Bom programa, uma santa noite e bom fim de semana para todos. Cuidem-se, abraços. Abraços também para o amigo Paulo Felgueiras e toda a sua família. O Armindo Machado quer desejar a todas as minhas amizades e amigos, TV Esposente, todos os locutores de Ferreira e sua família, excelente fim de semana, abraços e beijinhos. Então para o Armindo Machado, por terras de Famalicão, um grande abraço lhe desejamos. A Rosaline Fontainhas Ribeiro, linda música, lindo programa, estou em França e graças à minha amiga Teresa Priegue, que me deu parte do vosso programa. Parabéns, muito obrigado nós por a Rosaline, espero que continue na nossa companhia sempre, porque todos os dias há coisas de interesse, de certeza, em notícias e por vezes diretos. Ainda este fim de semana vamos regressar com os diretos, portanto amanhã a partir das 19h15 e no domingo às 9h30, como vínhamos fazendo atualmente, para as transmissões diretas da Eucaristia. Temos a agradecer a Rosaline ter falado no nome, não tem que agradecer, é mesmo assim. E a Fernanda Franco, obrigada, beijinhos. Penso que a Fernanda que está de parabéns hoje. Não tenho a certeza porque de seguida já vou saber. Vamos pôr então quem é que hoje está de aniversário. E por isso vamos já mostrar quem é que hoje tem o seu dia de aniversário. Pois é, a Fernanda também está de parabéns. E assim temos a Nádia Ribeiro. E para a Nádia, um beijinho muito especial para a mãe da minha neta. Um beijinho muito especial, que este dia se repita por muitos e longos anos. São os votos e os desejos de todos nós para a Nádia Ribeiro. E para todos aqueles e aquelas que vamos agora referir, também desejamos um excelente dia de aniversário. Então tem a Nádia Ribeiro, o Augusto Lopes, o Domingos Costa, a Fernanda Franco, o Vítor Martins, a Isabel Lima, a Fátima Silva, a Jéssica Enes, a Sandra Cunha, o Eduardo Pereira, um abraço para o Eduardo, o José Barros, a Amélia Pires, a Sofia Antunes, o Paulo Cardoso, o Francisco Marques, o Coutinho Ferreira, o Carlos Manuel Ferreira, o Marco Mateus, o Pedro Val, a Rafaela Berteotti, a Ana Macedo. Para todos eles e elas, um excelente dia de aniversário e que se repita por muitos e longos anos. São os votos e os desejos de todos nós e por isso vamos todos cantar os parabéns. Suprapainel. Suprapainel, uma empresa com 3 grandes áreas de negócio: peladura, isolamento térmico e serralharia. A Suprapainel, uma empresa dinâmica, inovadora e em permanente expansão. Se necessita de orçamentos para a construção da sua casa ou obras em sua casa, não deixe de consultar a Suprapainel. Agora com estas magníficas instalações que ficam à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Pneus Matos.
A sua viatura, para andar em segurança, tem que ter bons pneus e, por isso, os concelhos de Matos e sua equipa são importantes para lhe dar essa informação, quais os melhores pneus ou aqueles que se adequam à sua viatura. Pneus Matos fica à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Marinhas, em Esposende. Solicar Esposende, automóveis novos e usados. Procura uma viatura, a Solicar tem a solução. Não só da viatura que procura, mas também do crédito caso necessite para a aquisição da mesma. Solicar Esposende, automóveis novos e usados, à face da Estrada Nacional 13, junto à Solidal, em Esposende. Autoeletro Ruicar. Todo o tipo de reparações elétricas no ramo automóvel. Carregamento de ar-condicionado. Tudo na Autoeletro Ruicar, que fica à face da Estrada Nacional 13, junto aos laticínios, em Marinhas, Esposende. Popeye Restaurante Snack Bar. Francesinhas e burguesinhas só no Popeye, porque são confeccionadas em forno a lenha. Francesinhas e burguesinhas do Popeye, e o Popeye fica à face da estrada na Avenida da Praia, em Sepães, Marinhas, Esposende. RC Consultoria, Contabilidade, Auditoria, Gestão, Projetos de Investimento, Fiscalidade. RC Consultoria, na Rua da Senhora da Saúde, em Esposende. Vamos agora dar continuidade ao nosso programa. Hoje tivemos como convidado especial o Dr. João Filipe Cruz, pneumologista no Hospital de Fão e no Hospital de Braga, entre outros hospitais onde este clínico dá o seu trabalho. E então vamos continuar agora com o que se relaciona com a situação do estado de calamidade, como vimos fazendo. E assim, o que temos para dizer em relação aos dados que ontem colocamos, e quando acabar o programa, caso haja alteração, vamos voltar a colocar todas estas informações. Casos confirmados em Esposende, 199. 3 em Antas, mais um do que o dia anterior. 23 em Apulia, 11 em Bolinho, mais um do que o dia anterior. 2 em Curvos, 28 em Esposende, mais um do que o dia anterior. 26 em Fão, 1 em Fonte Boa, 17 em Forjães, 6 em Gandra, 6 em Gemeses, 4 em Mar, 58 em Marinhas, mais 3 do que o dia anterior. 8 em Palmeira de Faro, 4 em Rio Tinto, 2 em Vila Chá. Número de casos suspeitos no Concelho de Esposende até ao momento 191. Número total de recuperados no Concelho de Esposende 107. E vamos dar também, já agora, esta informação que pode também encontrar no nosso site em www.tvesposende.com, que é algo que achamos que também é importante. Esposende continua o combate às espécies invasoras. O município de Esposende continua o combate às espécies invasoras. Ao longo de todo o ano, a Câmara Municipal, em parceria com a Cooperativa Agrícola de Esposende, assegura a destruição de ninhos da vespa velutina, espécie animal invasora que causa elevados prejuízos nos setores agrícola, apícola e ambiental. A vespa velutina é nociva por várias razões, nomeadamente porque se alimenta de abelhas, provoca prejuízos na agricultura, especialmente nas culturas cuja frutificação depende da polinização. Entomófila tem impactos negativos em alguns ecossistemas, atendendo que se alimenta de forma generalizada de outros insetos, cujo impacto não está ainda determinado e pode constituir ameaça à segurança de pessoas, uma vez que a sua picada já foi responsável por algumas mortes em Portugal. E vamos já para saber, então, o tempo que o IPMA prevê para o dia de amanhã. Assim, em Esposende, 15 de máxima, 12 de mínima. Barcelos com 17 de máxima, 9 de mínima. Temos Braga com 16 de máxima, 8 de mínima. A Póvoa de Varzim com 15 de máxima, 12 de mínima. E Viana do Castelo com 16 de máxima e com 9 de mínima. Petville, Centro Animal, Pet Shop, Escola, Hotel, Parque de Diversões para Cães.
Se quer por uma hora levar o seu cão a divertir-se um pouco, leva ao parque de diversões da Petville. Hotel por um dia, uma noite, um fim de semana, uma semana, um mês, o que desejar. Consulta Petville Centro Animal. Para além disso, tem a Pet Shop com todos os produtos para cães e gatos. Petville Centro Animal fica à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Autochapinhas. Serviço de reboques 24 horas, reparações automóveis, mecânica, pintura e chapeiro. Especialistas em vidro automóvel Glass Drive em Esposende. Autochapinhas, na rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na zona industrial de Gandra, aqui na cidade de Esposende. Argi Engenharia e Arquitetura, projetos de construção, certificações energéticas e fiscalização de obras. Argi Engenharia e Arquitetura fica na rua Dom Pedro da Cunha, edifício Nova Cidade, aqui na cidade de Esposende. Estamos a chegar ao final do nosso programa, mas antes disso temos que fazer a visita à nossa página do Facebook para assim lermos as mensagens de quem, entretanto, por lá chegou. E assim temos a Carolina Nogueira. Boa noite, Esposende TV. Obrigado por essa transmissão. Desejo a todos um bom fim de semana para a minha família de Gemeses e para todos vocês. E protejam-se de França. Um abraço para todos. Então, para a Carolina Nogueira, também lhe enviamos um beijinho especial, uma boa noite para ela e toda a família. Que esteja tudo bem em França e em Gemeses, é o que lhe desejamos. A Rosaline Fontinhas Ribeiro, muito obrigado. Não tenho que agradecer mais uma vez. Nós é que agradecemos vocês que estão desse lado, nos acompanharem diariamente, portanto, seja no programa, seja nas nossas transmissões, seja, portanto, nas notícias, porque é importante para nós. E se nos acompanha no Facebook, não se esqueça de seguir a TV Esposende ou colocar um gosto nos nossos programas, que é importante para nós também termos esse feedback. E, portanto, agradecemos também desde já, e já são milhares os que seguem a TV de Esposende. No nosso site, se também quiser colaborar com a TV Esposende, quando abrem as notícias, ou mesmo sem abrir as notícias, aparecem lá umas empresas que também, se clicarem em cima dessas empresas, além de ficar a conhecer a empresa, também está aí a ajudar substancialmente a TV Esposende. E nós também, desde já, agradecemos. Tudo isso são pequenas coisas, mas que fazem a grande diferença. Nós só temos que agradecer mais uma vez si que desse lado nos acompanhou, porque sem vocês nós não tínhamos razão de existir deste lado. Dizer também que amanhã, então, às 19h15, teremos a transmissão da Eucaristia da Igreja Matriz de Esposende, acontecendo o mesmo no dia seguinte, às 9h30. Aí pode nos acompanhar em todas as nossas plataformas, em www.tvesposende.com, na Mel em 1212 ou em 680-650, na SAP em Esposende Serviços TV ou então nas nossas páginas do Facebook. Uma boa noite especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes, para os que estão por cá, uma boa noite, para os que estão doentes, rápidas melhoras. E só temos que desejar que rapidamente fiquem com a saúde, que é aquilo que todos nós desejamos ter. E por isso mesmo, amanhã o dia será bem melhor. Podem ter essa força de vontade para conseguir amanhã o dia ser bem melhor do que o de hoje. E por isso, rápidas melhoras para todos. Já sabem os conselhos que foram dados aqui por Dr. João Filipe Cruz. A máscara é importante, mesmo na rua. Se puder andar de máscara, custa um bocado, mas estamos a preservar a nossa saúde, mas ao mesmo tempo, com uma simples máscara, estamos a proteger-nos e todos os outros que nos rodeiam. E não só agora para o Covid, mesmo até para as próprias gripes. Uma boa noite mais uma vez, foi um prazer, seja feliz e faça alguém feliz. Foi um prazer estar na sua companhia, como sempre acontece. Um enorme fim de semana para todos e todas, é o que eu desejo. E marcamos encontro, se não for nos diretos, e diretos pode surgir a qualquer momento, seja sábado, seja domingo, seja segunda, enfim, podem surgir. Não se esqueça que na próxima terça-feira temos aqui a doutora Ana Matos, psicóloga clínica. Então, um bom fim de semana e, se não for antes, até à próxima segunda-feira.